Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu acho que vocês se esqueceram da aula hoje, né, pessoal? Faz uns 10 minutinhos que eu tô aqui esperando no link. Como não veio ninguém, eu vou gravar e aí vocês depois fazem toda a sequência, né, da aula de hoje, o passo a passo no na atividade, né, e deixam isso gravado para o Classroom depois, né, no Classroom. Hoje é dia 10 de maio de 2025. Acho que deu uma bagunçada aí no calendário para vocês, porque semana passada foi emenda de feriado, não teve aula, né. Hoje é a nossa aula de relatórios financeiros e a semana que vem, dia 17 de maio, é a nossa aula do curso de Python com SQL. Então, não se esqueçam, a próxima aula de relatórios financeiros vai ser no dia 24 de maio. Hoje é dia 10, a próxima no dia 24 de maio, beleza? Vou seguir aqui, provavelmente vai ser uma aula mais rápida, né, porque eu tô sozinho, não vai ter ninguém para tirar dúvida, mas pelo menos fica gravado, vocês vão ter o passo a passo e vão ter atividade para fazer durante a semana, tá bom? Então, hoje a gente vai conhecer um repositório de dados limpos, dados já processados, dados prontos para consumos, ou seja, para nós, o que que são dados prontos para consumo? São dados que a gente já vai utilizar no relatório. Então, uma boa prática para quem vai construir relatórios, não só relatórios financeiros, como é o objetivo desse curso, mas relatórios em gerais, pessoas de marketing, de recursos humanos, de outras áreas da empresa, devem primeiro colher os dados que são necessários para se responder essas perguntas de negócios, tratá-los no ambiente Python/pandas e enviá-los para um armazém de dados limpos, que a gente chama de Data Warehouse. Hoje a gente vai trabalhar com Data Warehouse do Google, é o famoso Google BigQuery. Para quem já tem, o cadastro na GCP, mesmo que expirado o prazo dos créditos, você tem disponível lá o Google BigQuery. Para quem não tem, é só fazer o cadastro. Então, eu vou começar fazendo o cadastro aqui com uma conta 100% nova. Deixa eu ver se eu tenho uma conta que ainda não tem cadastro na BigQuery. Vou abrir aqui um outro navegador, uma outra aba logada, né? O login do meu navegador. Eu acho que essa conta aqui não tem. Vamos ver e vamos digitar Google BigQuery. Query é de consulta, Big, grande, grande consulta, né? Um lugar que permite ali grandes volumes de armazenamento de dados. A BigQuery, o Google disponibiliza para a gente até 1 tera por mês de processamento de dados, 1 tera dados, 1 terabyte de dados, né? Então é bastante dado que a gente pode usar e processar por mês de graça. Todo mês renova e esse valor não expira nunca, a gente sempre pode usar. Não expira nunca, assim, enquanto o Google tiver essa política que ele tem de trazer ali alguns recursos de forma gratuita durante um tempo. Então, vamos lá, pegar aqui BigQuery, e a gente tem ali, comece a usar gratuitamente, console, ver se no console ele já vai direto. Ele pede para fazer o teste grátis. Então vamos lá, eu vou fazer um teste grátis aqui. Talvez ele peça um cartão de talvez não, ele vai pedir um cartão de crédito, mas a gente nunca pode ativar a conta completa, tá, pessoal? Então vou colocar aqui que eu concordo com os termos de serviço, vou pedir para receber atualizações por e-mail, concordar e continuar, esperando o próximo passo, ainda não deu. Uhum.
Google BigQuery. Ah, ele deixa a gente fazer isso direto sem pedir o cartão de crédito, me parece, vamos ver. Criar um novo projeto. Ah, você tem 12 projetos restantes na sua cota. Tudo bem, limita o número de projetos, mas a gente vai usar sempre o mesmo projeto. Dentro do mesmo projeto, a gente pode montar vários bancos. Eu vou pôr aqui aula, relatórios financeiros, relatórios, underline financeiros, sem acentos, sem tios, sem caracteres especiais, para facilitar, né. Criar, diz que tem algum campo que não está certo. Ah, ele não aceita underline, vamos ver traços, acho que ele aceita agora. Criou um projeto chamado relatórios financeiros. Então a boa notícia agora é que ele não pede o cartão de crédito, tá vendo? Eu comecei uma conta nova, é só seguir os mesmos passos que eu. Beleza. Agora eu tenho aqui em cima onde tem essa colmeia, eu vou aumentar o zoom aqui um pouquinho. Do lado do Google Cloud, no canto superior esquerdo, tem onde os relatórios, né, tem os relatórios, tem os projetos. Eu tenho um projeto aqui. Esse vocês não vão precisar mexer mais, vocês vão criar o de vocês. E aqui a gente tem relatórios financeiros, que é o nosso projeto. Se a gente clica nessa abinha, ó, por enquanto não tem nenhuma tabela, tudo isso aqui é padrão. Repositórios, consultas, notebooks, telas de dados, preparação de dados, pipelines, conexões externas, tudo padrão. Como que funciona aqui? A gente vai ter que criar um conjunto de dados. Na BigQuery, um conjunto de dados é equivalente a um banco de dados. Ele pode ter várias tabelas. E a gente pode abastecer esse conjunto de dados de várias formas. Um arquivo ou uma planilha, ou usando Python, fazendo uma conexão com o banco de dados. A gente vai aprender a fazer isso de várias formas. Hoje a gente vai fazer uma introdução. Então bora lá. Temos aqui a nossa BigQuery conectada. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou abrir o nosso ambiente Python, para a gente aprender a trazer ou enviar os dados do ambiente Python direto para cá, para BigQuery, que por enquanto não tem os dados que a gente vai mandar para cá. Hum, então vou abrir um Colab aqui, novo notebook, e aqui eu vou, eh, extraindo dados de uma fonte, eu vou por BigQuery, BigQuery. E o que que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai pegar dados de um lugar e passar para cá. Vou pegar de uma planilha, para vocês terem uma ideia. Eu vou pegar uma planilha, todos esses links eu vou deixar disponíveis na descrição do vídeo, vocês vão ter acesso a tudo isso, tá, pessoal? Eu venho aqui no Google Planilhas e vou abrir uma planilha. É uma planilha zerada, onde eu vou colocar valores. Vou ver se eu tenho valores para colocar aqui de uma outra planilha que eu possa aproveitar. Tem uma planilha aqui, planilha clássica que eu tenho. Tirando, pulando. Pronto. Vou aumentar o zoom. Então essa é uma tabela que simula ali um banco de dados pequeno de uma empresa, da área de RH, né, de uma empresa. O que que nós temos aqui? Nós temos 10 registros, que são as 10 linhas, que representam os dados de 10 funcionários. E as colunas são os atributos, as características desses dados.
Então a gente tem a matrícula, que é como se fosse o número desse funcionário, né, o registro do empregado, o RE. Aí tem o nome, a cidade, o estado, o país, a idade, o departamento, o cargo, o salário, escolaridade e uma nota, que esse campo nota é a nota que ele tirou na última avaliação de desempenho, uma nota que varia entre 0 e 10. Beleza. Então a gente tem aqui uns dados que vão ser a nossa fonte, vamos chamar isso aqui dos dados sujos, né, dados que ainda não estão totalmente limpos para a gente fazer análise ou as análises que a gente deseja fazer. Então, eu vou salvar essa planilha como, sei lá, dados. Aqui embaixo o nome eu vou pôr dados também. Só para salvar, tá? Isso aqui pouco importa o nome. E agora eu vou gerar um link compartilhável dessa planilha para que a gente possa levá-la para o Google Colab no ambiente Python e trabalhar com ela em pandas, não ficar trabalhando em planilhas. Então, olha só, isso aqui é como se fosse o banco de dados da empresa. Aí aqui nós temos o ambiente Python, que é onde a gente vai acessar o banco de dados e trazer as informações. A iluminação não está muito boa aqui, pessoal. Vou aumentar a iluminação um minutinho só. Agora melhorou. Ou não, né? Necessariamente. E aí a gente vai trazer e vamos nos conectar com o banco da empresa nesse ambiente aqui de Python, usando pandas. E daqui a gente vai fazer os tratamentos, tudo bonitinho, e enviar para o Google BigQuery. Então, olha que bacana. Para isso, a gente vai primeiro importar as bibliotecas que a gente precisa importar. Qual é a biblioteca Python que permite que a gente visualize dados em forma estruturada na forma de tabela? Em Python, essa biblioteca, ou a principal biblioteca, não é a única, né, mas a principal biblioteca que faz isso para a gente, é a biblioteca Pandas. A gente vai importar o Pandas, o famoso pandão da massa. Então, import Pandas, as PD. Vamos rodar o código aqui. Ele demora um pouquinho, porque eu não tinha conectado a máquina, né, mas ele vai conectar primeiro, depois importar. Pronto, importou. E agora, usando pandas, a gente vai fazer a leitura daquela tabela do banco de dados. Só que para isso, a gente vai gerar um link dessa tabela, um link onde a gente possa compartilhar. Para isso, no Google Planilhas, a gente vem aqui no menu Arquivo, na opção Compartilhar, Publicar na web. Aí aqui onde está documento inteiro, a gente põe só essa planilha, que é a planilha dados. Se vocês não mudaram o nome da planilha, vai estar com planilha 1, só mudar. E aonde está a página da web, a gente vai mudar para valores separados por vírgulas, que é o CSV. Diminuir o zoom aqui para vocês verem, que é o CSV. Diminuindo o zoom vai, né, então tudo bem. Aí a gente escreve ali, escreve não, clica no publicar, ele vai dar essa mensagem: "Você quer mesmo publicar esse documento?". "Ok". E ele gerou um link. Eu vou copiar esse link e com esse link agora a gente vai buscar os dados pelo Colab. Então, eu vou chamar isso aqui de RH. Vamos chamar essa tabela de RH. RH recebe PD, porque o Pandas foi importado como PD e a função de importação é do Pandas, ponto read de leitura, underline o tipo do arquivo, que é CSV. O Pandas lê vários outros arquivos além do CSV. Aqui a gente vai importar o CSV. A gente vai ler por CSV. Ou por quê? Porque o nosso tipo é o CSV.
E aí eu vou abrir parênteses, e aqui dentro eu vou colocar entre aspas, tem que ser entre aspas, eu vou colar aquele link. Olha como que é simples. Eu dou um nome para o objeto, então aqui no ambiente Python esse objeto, essa tabela vai se chamar RH, recebe, que é o sinalzinho de igual, pd de pandas, ponto read underline CSV. Esse read underline CSV significa leia um arquivo CSV. Lembra que no nosso banco de dados a gente salvou como CSV? Então por isso que a gente vai ler CSV. E aí na linha de baixo eu já vou pedir para ele me exibir, para ele mostrar o que tem isso, né? Então, display, entre aspas, RH. Quando eu rodar esse código, se tudo der certo, Deus ajudar e não chover, vai aparecer aquela tabela. Olha que bacana. Então, aquela tabela que estava aqui no banco de dados veio parar no meu ambiente Python. E como funciona? Quando alguém alterar essa tabela, não vai alterar automaticamente aqui em Python. Mas, se porventura alguém alterar, tem como alterar aqui também, é só rodar o script de novo. Por exemplo, eu vou pôr um novo funcionário, funcionário 11, que não tinha lá, né? E vai até o 10, ó, tá vendo? Até o 10, que é a Maria, 10 Maria. Aquele 9 que ele coloca aqui é um índice do Pandas, que ele começa a contar do zero, né? Então o décimo tem índice 9. Então aqui eu vou colocar o 11, vai ser o José, ele vem da cidade de Atibaia, que é no estado de SP, que é no país Brasil. A idade dele é 37. Ele trabalha no departamento de marketing. O cargo dele é gerente. O marketing já tem gerente e diretor, então eu vou colocá-lo como analista mesmo, pode ter mais de um. Analista, analista, o salário dele vai ser 13.000 e o nível de escolaridade dele é superior. Nota da última avaliação de desempenho, 8. Pronto. Então, esses dados aqui estão salvos, alterações salvas no Drive. Só que aqui eles não vieram automaticamente. Mas se eu rodar esse script, ele vai ler aquele link que está vinculado a essa planilha e trazer para cá de novo. Então é só rodar de novo, ó. Puf. E agora veio o José. Então, olha que bacana. Aqui a gente já tem uma estrutura que está conectada ao banco de dados da empresa. Todas as vezes que eu mexo aqui, eu não mexo no banco de dados da empresa. Mas todas as vezes que eu mexer no banco de dados da empresa, é só aplicar esse comando que os dados atualizados vêm para cá. Isso por si só já pode ser uma automação para muita gente ainda. Talvez vocês já estejam pensando, dentro da área de trabalho de vocês, várias possibilidades do que fazer em relação a isso, né? Mas calma que por enquanto a gente só está fazendo a leitura. Agora vamos supor que a gente queira fazer algumas transformações. Por exemplo, eu quero pegar e criar uma tabela só com os funcionários da cidade de Atibaia, por exemplo. RH Atibaia. RH underline Atibaia, recebe, e aí o que que a gente vai fazer? RH, quais colunas? A gente pode pôr todas as colunas, né? E aí a gente pode pôr onde a coluna de cidade seja igual
ao quê? Atibaia. Escrever do jeito que está escrito lá. Isso aqui, ó, é só uma condição. Então, se eu rodar isso aqui, ele vai dar um erro. Na verdade, ele não deu erro. O que que ele vai fazer? Não fez exatamente o que eu quero. RH Atibaia, display RH Atibaia. Ele trouxe só a condição, ó, de verdadeiro ou falso. É Atibaia, não é Atibaia? Não é bem isso que eu quero. Então, se eu fizer isso aqui assim, eu não tenho exatamente o que eu preciso. Agora, vamos supor que eu queira, fazer uma consulta. Eu posso usar uma função chamada ponto .query. Então, eu vou pôr RH Atibaia, recebe RH.query. Query é uma consulta. E aí, o que que eu vou pôr aqui? Eu vou pôr que RH Atibaia, o RH cidade, né, não Atibaia, seja igual, operador de comparação são 2 iguais, né, porque um igual é a atribuição, a cidade de Atibaia, do jeito que tá escrito lá. Aí olha o que ele faz. Opa, mandar ele explicar o erro aqui, porque ele mudou alguma coisinha. Antigamente ele dava no Stack Overflow, agora ele explica aqui mesmo. Ah, é porque eu não preciso colocar mais o nome inteiro na tabela, é só pôr cidade igual a Atibaia. E aqui, como eu passo em consulta, com consulta eu tenho que destacar que isso é um texto. Acho que vai ter que ser assim. Isso. Agora display, RH, underline, Atibaia. Agora ele trouxe o que a gente quer. Então, isso que a gente acabou de fazer é um filtro. Normal, uma coisa que a gente poderia ter feito no Excel, mas a gente está fazendo aqui em Panda, só para dizer que a gente está tratando. A gente poderia trazer outras tabelas, colocar aqui bonitinho, parari, parará, mas eu tenho só os funcionários de Atibaia. O que que eu vou fazer? Eu vou mandar essa tabela de Atibaia para lá, para BigQuery. E também vou mandar essa tabela cheia. Então, até agora, o que que eu tenho? Eu tenho uma tabela cheia, que chama RH, que tem todos os funcionários, 11. E tem uma tabela só com os de Atibaia, que eu estou chamando de RH Atibaia. RH tem 11 funcionários e RH Atibaia tem 2. Tem 2, tem 4. Vou mandar as duas lá para a nossa BigQuery, que é o lugar de consumo, onde eu vou fazer gráficos, né, onde eu vou fazer relatórios. Então, quando eu for fazer relatório, eu vou ter a opção de pegar os dados com os funcionários de todas as cidades, ou se eu quiser, só os de Atibaia, por exemplo. Por enquanto, não tem nada aqui. Então, a gente vai mandar agora esses dados que estão no ambiente Python lá para a BigQuery. Para isso, a gente vai ter que importar algumas bibliotecas. Então, a gente vai ter que carregar aqui algumas bibliotecas bem simples. O processo em si é muito fácil, pessoal. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai importar essa biblioteca, que é do próprio Google Colab, que é a biblioteca Files, de arquivos. Então, esse RH é um arquivo. A gente vai importar a biblioteca BigQuery para aqui, porque a gente vai mandar para um serviço do Google também chamado BigQuery. E a gente vai importar uma biblioteca de autorização. Por que autorização? Porque a conta do Gmail que eu estou usando no Colab tem que ser a mesma conta do Gmail da BigQuery. Isso vocês têm que prestar muita atenção. Prestem muita atenção, vocês entenderam isso? A conta que vocês tiverem logados aqui
do Gmail tem que ser a mesma conta daqui da BigQuery. Então bora lá. Aí a gente autentica esse usuário e cria uma variável chamada client. Esse client é um túnel que a gente vai criar entre o Colab, que agora os dados estão no Colab, e a BigQuery, que é o nosso Data Warehouse. E aí a gente precisa disso aqui, ó. Aqui eu vou pegar um código velho e eu vou falar para vocês o que vocês têm que mudar. Eu vou mudar, por exemplo. Por quê? Porque se eu mandar isso aqui, eu não vou mandar para onde eu quero. A gente tem que colocar o ID daquele projeto, então não é esse que está aqui, e o ID da tabela que a gente vai colocar, né. Então, olha só, vou deixar primeiro esses dados aqui para a gente entender qual que é o processo. O ID do projeto é um número que vai ter só a identificação do projeto. E o ID da tabela vai ter o ID do projeto, começa com o mesmo que tiver aqui em cima, e vai ter um conjunto de dados e uma tabela. Esse conjunto de dados e essa tabela não existem aqui. Se eles já existissem, era só pegar o nome e quando eu colocasse aqui, ele substituiria o que está lá. Mas ao invés disso, eu posso criar. Então eu vou criar tabelas a partir daqui. Então bora lá. Primeiro vamos buscar esse ID do projeto. O ID do projeto, ele está aqui, ó. Prestem atenção. Lá na BigQuery, onde a gente fez o cadastro no começo da aula, no final eu vou criar uma outra conta aqui para conectar a BigQuery de novo, que acho que vai ser o passo que vai dar mais trabalho para vocês, tá bom? Então fiquem tranquilos. Aqui, ó, onde está relatórios financeiros, se eu clicar ali em cima, ele vai abrir selecionar um projeto. Ele abre essa abinha aqui. Nessa aba tem o nome do projeto, que é relatórios financeiros, e tem o ID. Às vezes, o nome e o ID são iguais, como é esse caso. Às vezes não, às vezes tem um número. Então vocês vão escolher sempre o ID, que é o que está aqui, ó. No meu caso, coincidentemente são iguais, mas é sempre o ID, sempre esse da coluna do ID. Então a gente seleciona ali o nome do ID, copiar e vem aqui em Project ID, na linha 13, e puf, cola. Então, na linha 14, o começo também é isso. Aonde está escrito aba, era um conjunto de dados que eu chamei de aba. Aqui não, que eu vou chamar de RH. Então, isso vai ser o meu conjunto de dados. E a tabela que eu vou mandar é a tabela de todos os funcionários, que eu chamo de RH, né? Então, todos. Vou chamar essa tabela aqui de todos. E aqui, quem que eu vou mandar para lá? A tabela que tem todos. A tabela que tem todos aqui no ambiente do Panda se chama como? RH. Então, eu vou escrever aqui RH, só muda aqui, ó. Aí, to GBQ, que é Google BigQuery, e os parâmetros são esses: Table ID, Project ID, e se já existe a tabela lá, substitua. Vamos mandar para ver o que acontece? Estou rodando aqui. Olha só, aquele import que a gente fez do auth, lá do autorização, ele faz rodar esse carinha aqui, ó. Então a gente vem e dá um permitir, por isso que a mesma conta que está aqui tem que ser a mesma conta daqui. A gente dá um permitir. Aí ele abre um outro pop-up, uma outra janelinha. A gente seleciona a conta, que tem que ser a mesma, e dá um continuar, para permitir que tenha essa conexão. Pode selecionar todos, seleciona todos aqui nessa próxima tela, e continuar. Aí ele vai rodar, autenticou, agora ele está enviando, ó. Ele está enviando a tabela com todos os funcionários para lá. E lá ela vai estar dentro do conjunto de dados RH na tabela todos. Agora vamos para lá, BigQuery. Vamos dar um atualizar aqui, né, para ver o que acontece. Abre essa janelinha aqui de relatórios financeiros. Olha a tabela RH aqui, ó, que beleza. Essa não é uma tabela, né? Aquilo é um banco de dados que está chamando RH. E se eu clico no expansor dele ali, ó,
ele vai ter o quê? Uma tabela dentro dele. Eu vou pôr outras tabelas. Eu vou pôr qual tabela aqui? A tabela RH também. Por enquanto tem a com todos. Vamos clicar nessa tabela todos, olha que legal. Se eu clicar agora aqui, ó, em visualização, tá lá, ó, a tabela com os 11 funcionários no meu banco de dados gerencial, no meu armazém. Aqui eu garanto que esse é o dado, ou banco de dados, onde os dados estão limpos. Numa empresa, uma boa prática é deixar a equipe de BI abastecida apenas com esses dados. Então, o time de BI, ou o time de analistas que vai usar dados, que vai consumir dados para fazer relatórios, ele busca esse armazém de dados, esse data warehouse, para consumir o que ele precisa. E aqui está tudo bonitinho, deveria estar tudo bonitinho. Se o engenheiro de dados, se o analista de dados, se o cientista de dados antes já fez esse tratamento e mandou para cá. Beleza? Agora vamos mandar outra tabela para cá. A tabela RH Atibaia. Então eu vou copiar esse bloco de código aqui, Ctrl C, vou abrir outro pedaço no meu código, Ctrl V. No de vocês, vocês têm que mudar esses parâmetros, tá? O meu projeto chama relatórios financeiros, o ID é onde eu peguei, aqui o ID é o mesmo, o conjunto de dados continua RH, só que agora essa tabela todos vai ser RH Atibaia. RH underline Atibaia. E aqui, onde está RH to GBQ, é quem eu vou mandar. Eu vou mandar RH underline Atibaia para lá. Vou rodar o código. É muito simples, né, pessoal? Agora ele não pediu autorização porque eu já tinha autorizado no bloco anterior e já foi, não deu nenhum erro. Agora o que que eu vou fazer? Eu atualizo a página e eu já tenho para consumo pronto, bonitinho, duas tabelas do meu banco de dados RH. O RH Atibaia, que eu clico ali em cima e vou em visualização, ele mostra só os de Atibaia, separadinho, filtradinho, bonitinho, e RH todos, que se eu clicar for em visualização, ele mostra todos. Eu vou fazer mais uma cidade com vocês, mas na tarefa de hoje, que eu já vou antecipar qual é, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar todas as cidades e além do todos, e do Atibaia, e do próximo que eu vou fazer, vocês vão fazer as outras cidades. Então agora eu vou filtrar os dados de mais uma cidade, eu vou pegar Bragança, só Bragança. Ó, Bragança a gente tem só um cara aqui, então vai ser um funcionário por enquanto, né, que é o funcionário Douglas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o filtro. O filtro eu faço assim, ó, posso até copiar esse código, Ctrl C, vou abrir lá embaixo um novo campo, um novo bloco de código, e eu vou pôr RH Braganca. Braganca. Aí eu ponho rh.query, entre aspas, cidade igual igual, e daí aspas duplas, porque são dois tipos de aspas. Aspas da query, que é aspas simples, e aspas da palavra, que é um texto. No caso, vai ser Bragança. Daí eu tenho que escrever do jeito que está na tabela. Com B maiúsculo e com C cedilha. Bragança. E aí eu vou pôr display RH Bragança. Para mostrar. Rodo o meu código e ali saiu. Agora esses dados já estão na BigQuery? Não, eu preciso mandar para a BigQuery, mas eles já estão aqui no meu ambiente Python como RH Bragança. Eu vou colocar até mais um funcionário lá de Bragança para a gente não mandar só o Douglas. Então, na minha tabela, eu vou pôr o 12º elemento, que vai ser a Raimunda, que também mora em Bragança, que está no estado de São Paulo, que faz parte do Brasil
que tem 28 anos, ela é do departamento de finanças, ela também é analista e ela ganha 15.000. Ela tem escolaridade MBA e na última avaliação tirou nota 9. Olha, tá salvando as alterações, salvou. Agora o que que eu vou fazer? Aqui no meu script eu vou rodar só esse aqui. Vocês não vão precisar rodar várias vezes, porque a primeira vez que vocês rodarem o arquivo com o link que eu vou deixar, já vai ter 12, tá? Isso aqui eu estou mostrando só para vocês verem que atualiza. A Raimunda está aqui. Preciso rodar o Atibaia de novo? Não preciso, porque não vai mudar, só vai ter esses caras aqui, ó. Se eu rodar de novo, ó, são os mesmos, então não preciso mandar para BigQuery. Mas se tivesse atualização, era só rodar isso aqui que ele atualizaria lá para BigQuery de novo, mas não precisa. Não precisa mandar esse aqui também, é aqui eu atualizo o Braganca. Agora tem 2. E agora eu vou pegar essa tabela RH Braganca e vou mandar lá para BigQuery. Então copio o código que manda para BigQuery, Ctrl C, Ctrl V, e aqui tudo vocês não mudam, vocês só vão mudar na linha 13 e 14 pelo ID do projeto de vocês, que vai aparecer 2 vezes no começo, o nome do dataset e o nome da tabela. O nome do dataset e a tabela pode ser os mesmos meu. O que vai mudar é isso aqui, ó. Aqui na linha 13, esse valor inteiro vai mudar e esse valor inteiro vai mudar. Aonde que vocês vão pegar isso? Na BigQuery, clicando na colmeia lá em cima, relatórios financeiros, pegando o ID. Beleza, pessoal? Bem explicadinho? Porque como hoje vocês não estão assistindo a aula ao vivo aqui comigo, né? Vocês vão ter que olhar isso aqui depois, vão ter que se virar, né? Perdão, hoje a garganta tá zoada. Mas bora lá. Então agora vamos rodar isso aqui. Vamos trocar RH Atibaia, porque não é mais Atibaia, é Braganca. E aqui, RH Atibaia é Braganca também, na linha 17. Não esqueçam de mudar os nomes. Tudo bem, qualquer dúvida, qualquer erro que vocês tenham durante o processo, e-mail, WhatsApp, Google Classroom, coloquem as dúvidas lá, pelo amor de Deus, tá bom? Só não vale ir embora para casa com dúvida, né? Vou rodar aqui. Puf. E agora eu vou conferir na BigQuery se ele já tem os dados limpos. Vamos atualizar aqui. RH, olha só. Então, qual vai ser a tarefa de vocês? Colocar esses três, e além deles, vocês vão colocar o quê? Os outras cidades. Então, além de Bragança e Atibaia, vai ter Itapeva, Extrema e São Paulo. São mais 3 tabelas, além dessas 3 que já foram. Então essa é a atividade dessa semana. E o que que vocês vão entregar? O link do Colab. Então vocês vêm compartilhar, tira o restrito, copia o link e vão colocar na tarefa que eu vou abrir no Classroom para validar a presença de vocês, tá bom? Agora o que que eu vou fazer, pessoal? Acho que ficou claro aqui tudo isso, né? Se não ficou, vocês vão poder refazer, assistir, pausar. Eu vou criar uma conta Gmail do zero para vocês verem como se cadastra na BigQuery de novo, tá bom? Então, vou pegar um Gmail do zero, 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 zero. Então, vamos lá, criar uma nova conta Gmail. Acho que eu vou criar fora desse perfil, criar um outro perfil. Ó, vou criar um perfil novo do zero do zero. Ó, criar conta. Como que a gente cria conta? Criando conta para uso pessoal.
Nome, vou pôr Douglas, sobrenome, vou pôr Almeida. Dia do aniversário, 4 de julho, passando meu aniversário, hein. Quero chocolate Lindt. Avançar. Nome de usuário, vou pôr Douglas Almeida Ribeiro. Tirei o D, vamos ver se ele aceita, se já tem. Já tem. Douglas Almeida Ribeiro, 1976. Já tem. Douglas D. Almeida Ribeiro, 1976. Douglas D. Almeida Ribeiro, 76. Esse tem. Então a conta é Douglas de Almeida Ribeiro, 76. Vou pôr minha senha, todo mundo vai ver minha senha. Olha só, todo mundo viu minha senha. Só que não. Hacker só pelo barulho já sabe as teclas que eu tô digitando, né. Número de telefone precisa? Então tá bom, né. O número de telefone aqui. Vou tirar essa telinha da frente, né, pra lógico não ficar mostrando meu número de telefone. 11. Vai receber um código no Gmail. Pronto. O código vocês podem ver, se tem nada a ver. Vê. Endereço do e-mail de recuperação, vou pular. Pronto, mostrou meu e-mail, meu telefone. Eu não queria e mostrou. Concordo com isso, concordo com isso. Criar conta. Pronto. Vou ativar a sincronização, beleza. Aí ele vai criar um perfil aqui bonitinho, com uma corzinha diferente, pá, pá. Tá aqui. Essa conta nova que eu criei. Dispensa. Então agora eu vou pôr Google BigQuery. Google BigQuery. E aí, o que que a gente vai fazer? Vai cadastrar. Essa conta zerada, tá zerada. Então vem, pode ser até no patrocinado aqui mesmo, não tem problema. BigQuery. Aí a gente vem no console. Vamos ver se ele deixa começar. Console. Aí ele diz aqui, ó. Ah, é só para aceitar aqui, ó. Eu concordo com os termos. Atualizações por e-mail eu não quero. Concordar e continuar. Só isso. Console e aqui. Pronto, a gente está no ambiente da BigQuery. A gente pode testar o Google Cloud com cartão de crédito, que tem mais recursos, mas não precisa, a gente vai usar só a BigQuery aqui. Aí a gente vem nesse canto superior esquerdo, do lado do Google, tá seleciona um projeto, não tem projeto nenhum ali. A gente clica onde está a palavra selecione um projeto, e onde está sem organização é para estar assim, porque não tem uma organização, não tem nenhum projeto. E lá no canto superior direito, a gente põe novo projeto. Ele diz que a gente tem 12 projetos, vamos criar um, né, um dá para fazer tudo que a gente precisa. E eu vou colocar relatórios, traço financeiros. Se vocês fizerem isso, o ID talvez fique igual ao meu. Criar, ele está criando o projeto. Criou o projeto, aí é só selecionar.
relatórios financeiros. Ó, agora o ID como ficou, tá vendo, ó? Não ficou só número, relatórios financeiros 459.417. O de vocês vai ser outro número. É isso aqui que vocês vão copiar e colar no Project ID. Então vai ser na linha 13 esse cara, e na linha 14 esse cara. Se eu colocar aqui e rodar, vai dar erro, porque tá uma conta no Google Colab e a BigQuery tá em outra. Então o Colab e a BigQuery precisam estar no mesmo na mesma vibe. Eu vou até criar uma conta do um Colab aqui para vocês verem. Então essa conta não tem nenhum Colab, beleza. Mas aqui eu já tenho o meu projeto, a minha BigQuery. Então se eu clicar aqui, ó, nesse hamburguinho aqui em cima, 3 listrinhas, e descer um pouquinho, eu vou achar a BigQuery. Ó, a lupa ali, ó, BigQuery. Eu clico em BigQuery, pronto, eu estou na BigQuery. Fluido, belezinha. Se eu expandir aqui, eu vou ter aquelas coisas que eu já tinha, mas eu não vou ter nenhum dataset. Agora eu vou criar um collab e rodar aqueles códigos para mostrar que, tendo a mesma conta aqui na BigQuery e no Colab, a coisa funciona. Então, vamos abrir um Colab novo. Colab. Google Colab. Novo notebook. Projeto do zero, hein, gente? Então, basicamente, corrigindo, fazendo um gabarito aqui da atividade. Isso é importante. A nossa próxima aula do dia 24, a gente vai usar muito a BigQuery, que a gente vai começar a construir os dashboards. E os dashboards vão acessar os dados da BigQuery. Então, eu vou colocar aqui como BigQuery também. BigQuery. Vamos aumentar esse zoom. Pode ser tanto. E aí eu vou copiar aqueles códigos que a gente já tinha lá no outro. Olha só. Primeiro importar o pandas, Ctrl+C, Ctrl+V. Importa o pandas. Agora eu vou pegar o link. Esse vocês podem pegar o mesmo que eu, vocês não precisam pegar e criar uma planilha, tá? Podem pegar a minha planilha, ela já vai estar atualizada aqui com 12, ó. Ctrl+C, venho aqui, Ctrl+V. Estou extraindo a planilha que está em outra conta. Essa planilha está numa conta que não é a mesma que essa daqui, mas para extrair pode, sem problema. Então, esse link vocês podem usar. E ele trouxe os 12 funcionários. Então, essa tabela RH é que tem todos. Agora, eu vou criar a tabela Atibaia, RH Atibaia, fazendo uma query, a consulta no RH Atibaia. Vou ver, RH Atibaia. Agora, eu vou mandar RH Atibaia para BigQuery. Ctrl+C, Ctrl+V. E é aqui que eu vou mudar, ó, o ID do projeto agora é esse novo, que é o de vocês que vocês vão colocar. Relatórios financeiros, esse ID aqui, ó, relatórios financeiros 459.417. Copiar. Eu venho aqui na linha 13, não está nem com linha, né, mas o número eu não pus ali. Ctrl+V. E aqui na linha de baixo, a primeira parte. RH e todos, vocês podem deixar. Aqui embaixo é RH mesmo, vocês podem deixar. E isso vai criar a tabela todos no dataset RH da nossa BigQuery, que não existe ainda por enquanto. Ele vai pedir autorização, olha só. Primeira vez, né, ele pede autorização, permitir, escolhe a conta, continuar, selecionar todos, selecionar tudo, continuar, deixa ele enviar. Enviando para BigQuery. E olha só,
Agora na nossa BigQuery nova, que eu criei agora totalmente do zero, ele vai estar lá, belezinha, tabela RH, o conjunto de dados RH, tabela todos. Agora a gente vai mandar RH Atibaia e RH Bragança. Eu vou copiar o que a gente já tinha. Aí pode ser os mesmos códigos, né, RH Atibaia, Ctrl C, venho aqui, Ctrl V. Só que o ID do projeto muda. Então eu pego aqui da linha de cima, ó, esse cara, Ctrl C, aqui Ctrl V, e aqui no começo do de baixo Ctrl V também. Puf, vou mandar, agora ele não pede autorização, porque já está autorizado, e ele vai criar a segunda tabela lá na nossa nova BigQuery. Atualizando a tabela, o conjunto de dados RH, agora tem RH Atibaia. Se eu clico ali e peço uma visualização, tá ali, ó, só os caras de Atibaia. Todos, ponho visualização, tá ali, aparece todos. E agora só tá faltando o de Braganca, o Braganca. Então vamos pegar de Braga aqui, fazer o filtro do de Braga, você, Ctrl V, então RH Braganca igual a rh.query, põe a query aqui, a consulta, filtrou, Douglas e Raimunda de Braganca. E agora o código que manda o de Braganca, que é esse aqui. Você, Ctrl V. Lembrando que o ID do projeto precisa mudar, não esqueça de mudar o ID do projeto. Você, essa é a causa de 90% dos erros que vocês vão ter o que vocês estiverem fazendo. E na primeira parte aqui também. Roda, bonitinho, e ali está. E no final das contas, a gente atualiza aqui e vai estar com as 3 tabelas. Braganca, com os elementos de Braganca, uma visualização bonitinha. Então vocês vão fazer para Itapeva, Extrema e São Paulo. Então, além de Atibaia, Bragança e todos, vai ter Itapeva, Extrema e São Paulo. Então vocês vão ter que fazer o filtro lá no Google Colab, o código de envio e ele vem para cá. E o que que vocês vão entregar para mim lá na aba do Google Classroom? Esse link aqui. Não esqueçam, pessoal, de tirar o restrito, qualquer pessoa com link, senão eu não consigo acessar. E eu não consigo validar a atividade de vocês, inclusive para chamada, né? Beleza? E aí, na próxima aula, que é o dia 24 de maio, agora não tem mais feriado de sábado, a gente vai certinho, a, um sim ou não, acho que não causa mais essa confusão. Mas hoje eu entrei lá na outro link também, quando estava demorando aqui, para ver se tinha alguém perdido lá, não tinha, tá? Então, hoje a galera não veio mesmo, deu um Pelé no tio Douglas, né? Tudo bem, eu vim aqui, dei a aula bonitinho, mas façam essa parte, é importante, porque senão na aula que vem eu vou ter que repetir tudo isso aqui de novo. Então é importante que vocês tenham aí esse prazo, né, dessas 2 semanas para fazer essa atividade, que está relativamente simples, e isso vai dar um ganho muito grande para a gente na hora da gente construir os dashboards, vocês vão ver. Então, só para vocês terem uma ideia, né, terem um gostinho do que a gente vai ver aqui, a gente tem uma ferramenta de dashboards do Google que a gente vai usar, além do Power BI que a gente vai ver também, é o Looker Studio. Então, o Looker Studio é uma ferramenta de visualização do Google, totalmente gratuita.
que é do console da BigQuery, a gente não vai usar ele daqui, senão a gente paga créditos. É esse cara aqui, o MS, eles estão mudando esse cara aqui, ó. E aí o que que a gente vai fazer? A gente vai aprender a clicar aqui, ó, a primeira vez que a gente entra no Looker Studio, vocês não precisam fazer, eu vou fazer junto com vocês. Vocês vão olhar ali país, né, vai colocar Brasil, ou outro país conforme o caso, empresa não precisa colocar nada. Vai lá, Tabajara, concorda com os termos e continua. Aí essa lista aqui, a gente ativa tudo, continuar, e agora a gente vai criar um relatório. Todos os relatórios que a gente criar vai ficar aqui, mas como essa conta é nova, então olha que legal, eu vou criar um novo relatório. Que conta que eu tenho aqui, ó? Essa que é a da BigQuery, tem que ser a mesma. Então eu vou em criar, e aí ele vai pedir para conectar. Eu posso conectar com o Google Planilhas, Google Ads, o GA4, Google Analytics, no próprio Looker de outro arquivo, subir arquivo CSV com Excel e da BigQuery. A gente vai fazer isso com a BigQuery, por quê? Porque a nossa ideia é construir uma pipeline que vai ficar rodando automático. Via Python, ela vai buscar dados na planilha para ver se ela alterou, vai tratar os dados de acordo com os filtros que a gente precisa, vai mandar para a BigQuery, então na BigQuery a gente vai estar sempre atualizado. E aí os nossos dashboards sempre vão estar rodando limpos e atualizados, não vai precisar construir o mesmo dashboard todo dia. A gente vai criar uma pipeline, isso se chama pipeline, uma pipeline de dados, de consumo de dados. Aí a gente cria aqui, autoriza, a primeira vez a gente precisa autorizar. Vou mostrar para vocês como a gente autoriza, como a gente consome os dados. Clica aqui, e aí eu vou selecionar um projeto, meus projetos, relatórios financeiros, dataset RH, ó, vou trazer todos, tabela todos. Já apareceu aqui, ó, tá vendo? Conectado direto. Todos, adicionar, vou adicionar o relatório, não quero mostrar isso de novo, beleza? E agora eu tenho o meu Dash conectado com o meu banco de dados, tudo lindo, via Python, onde eu executo o script e ele vai atualizar sempre meus gráficos. Eu posso fazer um monte de gráficos, os campos estão aqui, né? Vou pegar, por exemplo, sei lá, vou criar um gráfico de barras para escolaridade. Então, coloco aqui escolaridade, arrasto para dentro. Aqui em gráfico, vou lá em cima, mudo para barras e pronto, ó, já tenho um gráfico no meu painel, no meu dashboard, mostrando como que é a distribuição da escolaridade dos funcionários da minha empresa. Posso fazer outro desse por cidade, ó, cidade. Aí eu vou colocar do lado aqui, eu vou escolher de novo barras, trazer mais para cá, aumentar um pouquinho. Pronto, aqui eu sei onde moram os funcionários. Posso criar cards, né? Então, salário, vou pegar o salário aqui e vou trazer para cá. Aqui eu tenho o salário total. Eu posso mudar ele para média, por exemplo. Então, o salário médio dessa empresa é 17.833,33. Dá para fazer um forfé de relatório. E tudo isso automático. Quando mudar lá no nosso banco de dados, na nossa planilha, é só apertar o atualizar aqui, abrir novamente o dashboard que ele vai estar atualizado. É isso que a gestão, né, a administração a qual vocês respondem, né, os seus superiores dentro de uma empresa, esperam de analistas. Isso de qualquer área. A gente vai fazer isso aqui com relatórios financeiros, né? Lembra que a gente está pegando os balanços, DREs, enfim, nós vamos usar as métricas financeiras para construir isso aqui com os dados financeiros de uma empresa de forma automatizada. Então, aquele trampo que você tinha que fazer toda segunda-feira ou todo dia, de atualizar, fazer um gráfico, ele pode ficar automatizado 100% com Python, onde uma vez por dia você clica uma vez, você vai entregar o seu relatório e vai poder focar suas atividades em coisas mais estratégicas dentro da empresa e não só em operacional. Beleza, pessoal? Então é isso, né, hoje acabou sendo mais curto, porque só eu falei, 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 falei.
mas vocês sabem qual é a tarefa, já tiveram uma ideia do que vem pela frente, então mão na massa desses 14 dias e eu vejo vocês na próxima aula, tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez aí pela presença, ou mesmo que não seja ao vivo, né, pela presença virtual, tá valendo, né? E eu aguardo vocês na próxima aula. Pessoal, um grande abraço, valeu e até mais. Tamo junto. Bom final de semana e bom feliz Dia das Mães para todas as mamães de amanhã, né? Abraço. E para quem tem as mamães também, aproveitem o dia com as mamães. Valeu, valeu, valeu.